Hoje vamos explorar uma história que vai arrepiar sua espinha. Um explorador foi alertado sobre os perigos à espreita, mas apesar dos avisos, seguiu adiante. Em 30 de setembro de 2016, Luke Nelson sempre foi o tipo de pessoa que ansiava por aventura. Tendo explorado inúmeras cavernas antes, ele não se esquivava dos riscos. Na manhã de sua última viagem, ele estava particularmente animado. Ele planejou explorar uma caverna escondida nas profundezas da selva do Texas. A caverna era conhecida por ser difícil de navegar, e isso era exatamente o que Luke adorava. Ele preparou seu equipamento, verificou seu mapa 2 vezes e disse à irmã que sairia para um mergulho rápido em uma caverna. O que ele não contou a ela era que planejava ir sozinho. A caverna, conhecida pelos moradores locais como Descida Silenciosa, era um complexo sistema de túneis, muitos dos quais nunca haviam sido completamente mapeados. Algumas seções estavam bloqueadas por deslizamentos de rochas ou água acumulada, tornando-a perigosa até mesmo para exploradores experientes. Uma área em particular havia ganhado a reputação de ser inevitavelmente perigosa. Uma seção não mapeada chamada de Túnel do Homem Morto. Luke sabia dessa seção, mas sua curiosidade, como sempre, falou mais alto. A entrada da caverna ficava a cerca de 2 horas de caminhada da estrada mais próxima, localizada em meio ao campo acidentado do Texas. Luke já havia feito o percurso antes. Ao se aproximar da boca da caverna, respirou fundo e entrou, sentindo a adrenalina familiar. Mais cedo naquela manhã, Luke havia ligado para um amigo na esperança de convencê-lo a ir junto. No entanto, seu amigo tinha um compromisso e alertou Luke sobre os perigos de explorar cavernas sozinho. Mas Luke ignorou a preocupação. Agora, à medida que avançava mais fundo na caverna, essas palavras voltavam à sua mente. Após horas navegando por passagens estreitas e formações rochosas escorregadias, Luke chegou a uma bifurcação que não estava em seu mapa. Uma nova rota inexplorada se ramificava à esquerda, enquanto o caminho principal seguia à direita. Ele hesitou. Seus instintos o alertavam a ter cautela, mas a obsessão por descobrir o desconhecido era forte demais. Ele virou à esquerda, convencido de que essa nova rota poderia trazer a emoção que procurava. A passagem era estreita, muito mais do que ele esperava, e à medida que avançava, as paredes começaram a se fechar ao seu redor. O teto ficou mais baixo, forçando-o a se agachar, e logo ele estava rastejando de barriga no chão, avançando lentamente pelo espaço apertado. Depois de alguns metros, Luke percebeu seu erro. O ar estava empoeirado, evidenciando que ninguém havia estado ali antes. Ele tentou recuar, mas as paredes o comprimiam, prendendo-o no lugar. Seu peito ficou comprimido enquanto ele percebia que estava preso. Ele havia escolhido o caminho errado, um percurso estreito demais para um homem adulto. O pânico tomou conta dele enquanto se debatia, tentando se libertar, mas a rocha parecia apertá-lo ainda mais. Ele tentou manter a calma, mas a cada tentativa de se mover, a pressão aumentava. A passagem estreita não lhe dava espaço para expandir totalmente o peito. O ar parecia viciado, quase sufocante. O medo tomou conta dele, e tudo o que ele conseguia pensar naquele momento era em sua filha e no conselho do amigo. Ele gritou por ajuda, embora soubesse que estava sozinho. Não havia ninguém para ouvi-lo, ninguém para resgatá-lo. Horas depois, quando Luke não havia retornado, sua irmã começou a se preocupar. Ela ligou para o amigo dele, que ficou imediatamente alarmado ao saber que Luke havia entrado na caverna sozinho. Sem perder tempo, ele alertou as autoridades locais e logo uma equipe de resgate foi mobilizada. Quando os socorristas chegaram, encontraram sinais de que alguém havia entrado recentemente na caverna.
pegadas na entrada e um trecho de terra recém-revolvida perto da entrada. Eles rapidamente montaram um posto de comando e começaram a buscar nas áreas mapeadas da caverna. Horas se passaram sem sinal de Luke. As áreas mapeadas estavam limpas e a equipe começou a temer o pior. Então, um socorrista de olhos atentos avistou algo fora do lugar. Um pequeno mosquetão, provavelmente deixado por Luke, estava perto da entrada da seção não mapeada da caverna, o infame túnel do homem morto. A descoberta gelou a equipe. Estava claro que Luke havia se desviado do percurso planejado e seguido pelo caminho perigoso. A equipe de resgate sabia que explorar essa área inexplorada era arriscado, mas também sabiam que era a única chance de encontrar Luke. Um dos socorristas, pequeno o suficiente para caber na passagem claustrofóbica, se ofereceu para entrar com uma corda firmemente amarrada ao corpo. A equipe cuidadosamente o abaixou no túnel estreito. A passagem se torcia e apertava, com locais tão apertados que mesmo os exploradores mais experientes se sentiriam presos. Então, à luz fraca, ele o viu. Luke, preso profundamente na passagem, mas vivo. Seu capacete havia sido arrancado e seus braços estavam presos de forma desconfortável abaixo dele, como se ele tivesse lutado para se libertar. Mas, à beira da morte, Luke ficou exultante ao ouvir o resgatador. Embora exausto, a presença do socorrista deu a ele forças para lutar mais um pouco. A equipe agiu imediatamente, planejando cuidadosamente como retirá-lo. O socorrista sinalizou para a equipe, que imediatamente iniciou o plano de resgate. Primeiro, eles se preocuparam com a temperatura corporal de Luke, acendendo um fogareiro portátil para gerar calor enquanto planejavam os próximos passos. O plano era ampliar a passagem, montar um sistema de polias e retirá-lo com extremo cuidado. Eles passaram horas esculpindo a rocha, tomando cuidado para não causar um desmoronamento. Assim que o espaço foi ampliado o suficiente, montaram um sistema de polias. Um dos resgatadores foi abaixado para amarrar uma corda ao corpo de Luke. Lentamente, a equipe trabalhou em conjunto, puxando-o pelo espaço estreito. Após um esforço tenso e exaustivo, finalmente conseguiram trazer Luke para fora. Após ser tratado e estabilizado, Luke estava dominado pela gratidão. Deitado no leito do hospital, ele contou que tudo em que conseguia pensar durante aquele tempo era em sua filha. Com uma clareza renovada, Luke prometeu a si mesmo que nunca mais tomaria um risco tão imprudente. Ele recebeu uma segunda chance e por isso era imensamente grato.